Pessoal, agora a gente vai falar sobre outros micro-organismos, outras bactérias de importância médica, que assim como os alcoácido resistentes, não são classificadas muito bem em gram-positivas e gram-negativas. Então, vamos ver que bactérias são essas. Eu dividi em 3 grupos principais. Claro que eu trouxe aqui, pessoal, algumas espécies de alguns gêneros de importância. Como eu sempre falo, eu estudo várias literaturas, vários livros diferentes e tento trazer aquilo que eu acho de mais representativo para que vocês tenham o mínimo de noção de algumas bactérias, de alguns vírus, enfim. Então, eu dividi em parasitas intracelulares obrigatórios, que é a clamídia, que é uma bactéria que, assim como um vírus, ela só consegue viver dentro de outras células. Aqueles micro-organismos que têm parede flexível e delgada, que é bem diferente das formas bacilares e de cocos que a gente tem visto, que são as espiroquetas. E temos também as células desprovidas de parede celular. Algumas literaturas vão dizer que essas células têm parede deficiente, defeito, mas eu não gosto desse termo. Elas não têm parede celular e elas são extremamente pleomórficas. Dentro desse grupo estão os molicultes, que são os micoplasmas, ureoplasmas, e eu trouxe aqui uma espécie de micoplasma para a gente estudar. Tá bom? Então vamos começar. Como eu falei para vocês, o mundo microbiano não se resume à coloração de grão. Por mais que a gente sempre fale, né? A gente começa gram-positivas, gram-negativas, né? Estuda esses blocos. Mas existem micro-organismos que fogem a essa regra de coloração de grão, porque nem todos os micro-organismos coram pela coloração de grão. Então, dentre elas estão aqui as micobactérias, que vocês acabaram de ver, que eles têm um teor lipídico de parede celular muito grande, que eles impedem a penetração desses corantes. Então, a gente tem que ter uma coloração específica. O treponema, gênero treponema, que a gente vai estudar hoje, treponema pálido, que ele é muito delgado, isso quer dizer que é muito fininho. A gente não consegue nem visualizar direito. Então, para isso, a gente recorre a outra microscopia, que é a chamada microscopia de campo escuro, mas mesmo assim ainda dá para ver muito pouco. Aí se recorre à microscopia com anticorpos fluorescentes, aí dá para ver um pouquinho melhor, mas mesmo assim é só uns cabelinhos. Micoplasma, como eu falei para vocês, que não tem parede celular e elas são muito pequenininhas, muito pequenininhas. São as menores bactérias que existem. Elas eram confundidas com vírus de tão pequenas que elas eram. Temos as legionelas, que a gente não vai ver. Temos as clamídias, que hoje a gente vai ver clamídia trichomatis. Elas são intracelulares, têm um tamanho também muito pequeno. Então, a gente não consegue ver bem, mas a gente consegue ver os corpos de inclusão no citoplasma das células que elas habitam. Então, isso é uma alternativa, já que a gente não tem coloração de grão para fazer. E as rickétsias, que também são intracelulares. Mas aí, a gente não vai ver hoje rickétsia, nem vai ver legionela. A gente vai ver as espiroquetas, que é treponema pálido. A gente vai ver micoplasma, vamos ver leptospira também, está dentro das espiroquetas, e vamos ver clamídia trachomatis. Tudo bem? Então, vamos começar com parasitas intracelulares obrigatórios, representando o gênero clamídia, ok? Então, como o nome já sugere, essas bactérias, elas só conseguem viver dentro de outras células, porque elas não conseguem produzir a própria energia. Então, elas precisam do ATP das células que elas habitam. Os micro-organismos têm uma parede relativamente rígida, só que elas não têm o peptidoglicano da mesma forma que as outras bactérias. E ele tem um ciclo de vida, um ciclo replicativo bem singular.
que varia entre corpo inerte e corpo reticulado. Esse corpo inerte, pessoal, ele é como se fosse a versão inativa da bactéria, quando ela não está se proliferando. E esse corpo reticulado é a forma ativa, quando ela está se proliferando, certo? E esses micro-organismos, as clamídias, eles têm alguns polissacarídeos na membrana que agem como antígenos imunoespecíficos. Por isso que existem imunotipos diferentes de clamídias. Mas a literatura traz 3 espécies principais: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae e Chlamydia psittaci. Eu não vou falar sobre essas 2 clamídias, porque elas são de menor importância, mas isso também não quer dizer que elas não sejam importantes. Mas eu vou focar mais na Chlamydia trachomatis, que é a mais incidente e a mais estudada aqui nas literaturas. Então, essas fotos eu trouxe só para vocês observarem a morfologia desses micro-organismos. Aqui é uma bactéria, não é uma ilustração. Eles têm essa morfologia arredondadinha, tá vendo aqui? Meio agregadinha. E consegue-se observar que eles crescem nesses corpos de inclusão. Tá vendo aqui? Essa região? Aqui é uma célula onde esse micro-organismo está parasitando. Aqui é o núcleo dessa célula, e aqui é onde esses micro-organismos crescem. Então, quando vai se fazer uma análise microscópica, o que consegue observar é esse corpo de inclusão aqui, cheio de micro-organismos. Os micro-organismos todos aqui dentro do corpo de inclusão. Então, a Chlamydia trachomatis, ela tem como hospedeiro natural os humanos. Aqui é só um resuminho do que a gente vai falar. E é passada para outras pessoas através de contato sexual desprotegido e também de forma congênita, né? Através do canal de parto da mãe para o bebê. A gente tem aqui vários imunotipos de clamídias, né? Mais de 15, que causam doenças diferentes, como uretrite, pneumonia, conjuntivite, linfogranuloma venéreo e tracoma. E a gente vai ver tudo isso com mais detalhes, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho sobre a transmissão, a epidemiologia e a patogênese. Como é que é transmitido? Como eu falei, ele atinge somente humanos, né? Não tem outros hospedeiros conhecidos, e são pessoas que têm contato pessoal próximo. Como eu falei, através de contato sexual e através do canal de parto. Mas existe também, principalmente no tracoma, outras formas de contaminação, que é a contaminação por contato. Contaminação você ficando perto da pessoa, essa pessoa pegar nos seus olhos, como se fosse um contato dos familiares, deitar na mesma cama, utilizar os mesmos objetos. O tracoma, ele afeta os olhos e pode causar cegueira. Então, para esse caso aqui de tracoma, pode haver também essa transmissão através dos fômites e através das mãos, né, dos dedos. Os indivíduos com infecção assintomática são os reservatórios. Algumas pessoas não têm manifestações clínicas identificáveis de clamídia. Algumas mulheres. Os homens, geralmente, aparecem mais manifestações do que mulheres. As mulheres podem ter um maior índice de assintomáticas. Então, essas pessoas assintomáticas, elas acabam passando para outras pessoas sem saber. E elas são os reservatórios desses micro-organismos, tá? É uma IST, portanto, uma infecção sexualmente transmissível. E, geralmente, quem tem clamídia também tem gonorreia. Tem uma associação aí de 10 a 30% dos casos. Então, isso é bastante relatado na literatura. Todo livro que você for ler tem essa mesma história. Geralmente, quem tem clamídia tem gonorreia. Geralmente, quem tem gonorreia tem clamídia. Essas ISTs, elas acontecem mundialmente, né? Quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível,
Independente se é um país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, em ascensão, vai ter sífilis. Mas quando a gente fala do tracoma, que é mais relacionado aí a conjuntivite e a outros linfogranulomas venéreos, a outros desenvolvimentos, eles estão mais relacionados aí ao norte africano, à Ásia, e também tem algumas literaturas que trazem a América do Sul, tá? Países em desenvolvimento, onde as pessoas não têm acesso à energia, à higiene, onde as pessoas não têm acesso a um tratamento adequado e passa-se por contato de familiares, contato entre amigos, enfim, não tem um controle. O tracoma é a principal causa de cegueira nessas regiões e é a principal causa de cegueira relacionada a micro-organismos. Então, é algo a se estudar e algo a se levar em consideração. Esses micro-organismos, pessoal, eles afetam principalmente células epiteliais e crescem lá nas nossas membranas mucosas. Mas, geralmente, esses micro-organismos não são invasivos. Geralmente, a gente não tem aquela manifestação como outras que a gente viu lá no começo, que tudo dava bacteremia, né? Aqui não, geralmente eles ficam mais nas mucosas. E eles têm, quando a gente fala de Chlamydia trachomatis, tem esses 15 imunotipos de A a L, e cada imunotipo desse, que está relacionado com aqueles polissacarídeos que eu falei, está destinado a um tipo de doença. Os imunotipos de A, B e C estão relacionados ao tracoma. As infecções do trato genital, tanto masculino quanto feminino, são os sorotipos de D a K, e o linfogranuloma venéreo está bem relacionado com o tipo L. E aí tem L1, L2, enfim, não vamos entrar em detalhe. Mas só para vocês saberem que para cada manifestação que esse patógeno pode trazer, existem, né, sorotipos diferentes. Pode causar cegueira, outro pode causar infecções no trato genital, o outro, linfogranuloma venéreo, que é bem próximo também da região genital, vocês vão ver. Aqui é o ciclo de vida desse micro-organismo. O que é que pode acontecer? Aqui a gente tem uma celulinha, né? Uma célula epitelial que ela entrou em contato, e está aqui o nosso corpo elementar infectante. Tá vendo? Ele acabou de ser produzido e tal, tá querendo infectar outra célula. Entrou aqui nessa celulinha. Ele é englobado. Lembra que essas células vão tentar englobar, até para tentar neutralizar. E aí, dentro dessa vesícula aqui está o micro-organismo. Geralmente vem outra vesícula aqui, chamada de lisossomo. Que esse lisossomo traz um monte de substâncias que vão tentar neutralizar esse micro-organismo. Só que esse micro-organismo impede essa junção do lisossomo com essa vesícula aqui, e ele fica vivendo lá, de boa, na lagoa. Depois que ele entra e fica todo ambientado, utilizando o ATP da célula, e utilizando a célula como escrava dele, né? Ele sai de corpo elementar para corpo reticulado. Esse corpo elementar também é corpo inerte, né? Aquela fase mais inerte. Ele entra nessa fase aqui de corpo reticulado e começa a se multiplicar por fissão binária, que é aquela multiplicação básica das bactérias, onde uma vai dar origem a outras duas. E aí esses corpos reticulados vão se formando dentro dessa vesícula, e depois vão se desdiferenciando de novo em corpos elementares. E esses corpos, essas inclusões grandonas, são as que são visualizadas ao microscópio. Quando vai fazer o diagnóstico, o que a gente consegue observar é isso aqui. A gente não consegue observar a célula sozinha, mas a gente a célula microbiana, mas a gente consegue observar a célula da pessoa e essa inclusão aqui, que é bastante característica. Depois que passa desse estágio aqui, para-se a multiplicação e ocorre a liberação.
para dar continuidade a todo o ciclo, tá, pessoal? Então, aqui é um corpo inerte que entra na célula, começa a utilizar o ATP, começa a se reproduzir, forma essa inclusão citoplasmática, depois libera e assim vai contaminando outras e outras células. E esse processo é extremamente danoso para os tecidos, porque esse quebra-quebra de célula dá aquele start para o sistema imune de que estão estourando as nossas células, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, na tentativa de reparar, começam a se formar cicatrizes, tecido cicatricial, em tecidos muito delicados, onde não devia formar cicatrizes. E aí a gente vai ver quais são as consequências disso, tá? Nas mulheres, a gente pode ter manifestações na cervix, inflamações, e é uma infecção mucopurulenta, bem incômoda. Então, cervix, é difícil esse nome, né? Fica bastante inflamada, com bastante pus. Salpingite, que é a infecção nas trompas de Falópio. Tá louca, professora? Falópio é uma pessoa, com maiúsculo. Exatamente. É uma inflamação nas trompas de Falópio, que isso vai estar muito relacionado à infertilidade e à gravidez ectópica e doença inflamatória pélvica também, certo, pessoal? Então, quando essa infecção de clamídia ela é crônica na mulher, pode levar à infertilidade e à gravidez ectópica, tá? Quando estamos falando nos homens, pode ter uretrite, epididimite, prostatite e proctite, né? Pode ter inflamação tanto da uretra, quanto dos epidídimos, tanto da próstata, quanto do reto também, principalmente para as pessoas que praticam sexo anal desprotegido, tá? Também acontece em recém-nascidos, como eu falei para vocês, né? Infecção da mãe para o bebê pelo canal de parto das mulheres que têm esse micro-organismo crescendo lá na sua região íntima. Então, esse bebê, ele pode desenvolver uma conjuntivite mucopurulenta e também pode desenvolver uma pneumonite através dessa cândida. Então, é bastante importante que se façam exames pré-natais para identificar se há esses casos, para não ter problemas com o bebezinho, né? De uma forma geral, adultos, homens e mulheres, podem manifestar outras formas da doença, como a conjuntivite, o linfogranuloma venéreo e a síndrome de Raynaud. Mas isso é de uma forma geral. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Alguém está tentando entrar? Eu vou permitir a entrada aqui. Ups, vou fechar isso aqui logo, né? Aqui as fotos que eu trago para vocês. Ai, meus amores. Vamos. Por que os computadores eles não funcionam bem na hora que a gente precisa que eles funcionem? Pronto. Aqui a gente tem alguns exemplos dos achados clínicos que eu falei para vocês. Temos, coloquei aqui em geral nos homens, né? A conjuntivite clamidial. O que se relata bastante é que tem essa inflamação, que é dolorosa e forma essas protuberâncias. E aqui os cílios começam meio que a entrar um pouquinho para o interior da cavidade ocular, e aí começa
a causar, enfim, processos inflamatórios, dor, cicatrizes, e aí vai piorando com o tempo. Temos aqui um caso de conjuntivite, que pode ser também a conjuntivite por inclusão. Vocês vejam que tem uma secreção mucopurulenta saindo do olho da criança. Então, é muito comum no continente africano isso acontecer. É uma doença endêmica e não se consegue um controle. E aqui é um linfogranuloma venéreo, que geralmente é próximo aqui dos linfonodos perto aí da pelve, e ele também pode acontecer próximo aos grandes lábios femininos, né, da vagina. Então é bem doloroso, bem complicado, causa bastante desconforto. Quando a gente fala das mulheres, a gente tem aqui a questão da cervix, que eu falei, da salpingite. E por que a gente fala tanto sobre gravidez ectópica ou até infertilidade? Esse micro-organismo, ele pode adentrar aqui, né? Quando a gente tem nossa cervix, a gente tem um muco aqui, e esse muco, geralmente, ele protege que outros micro-organismos adentrem essas regiões mais internas dos nossos órgãos sexuais. Quando há uma grande quantidade de bactéria, ou quando esse muco, por algum momento fisiológico, ele não está tão espesso, não consegue proteger, essas bactérias elas têm acesso aqui ao útero, às trompas e ao ovário, certo? Elas começam a crescer aqui, começam a crescer dentro dessas células, começam a causar a degradação dessas células. Vocês viram que para ela completar o ciclo, ela tem que matar a célula e sair. Então, o que é que o sistema imune tenta fazer? E os próprios tecidos adjacentes tenta neutralizar a bactéria e o corpo tenta cicatrizar. Com essa formação cicatricial, esse tecido cicatricial que acontece, o que é que pode acontecer se tiver muita infecção recorrente e crônica? Pode haver das duas uma. Ou a pessoa não consegue engravidar, ou a fecundação ocorre, mas fica preso, né? O óvulo fecundado fica preso num lugar onde não deveria, gerando uma gravidez ectópica, que pode ser fatal, precisa ser tratada, né? Então, é doloroso, é complicado. Aqui tem uma visão colposcópica do colo do útero, tem algumas um pouco mais chocantes, né? Eu tentei não trazer para cá, mas só para vocês terem uma ideia de que é bastante complicado. Aqui é só uma sugestão de vídeo que vocês podem ver depois sobre doença pélvica inflamatória. E esse site aqui, blausen.com, ele tem vários vídeos em português da área médica, especial da área médica, bem procedimentos médicos, colocando silicone, coisas assim, bem bacanas. Então, depois vocês deem uma olhadinha, vocês colocam em português, e aí os vídeos são todos traduzidos. É bem legal. Fica aí a dica para vocês. Diagnóstico laboratorial. Tá vendo o que eu falei para vocês? Aqui tem a célula da pessoa. E com esse corante chamado Giemsa, a gente consegue corar o corpúsculozinho. E aqui dentro tem o micro-organismo safadinho que a gente está estudando, tá? Isso aí, microscopicamente, né? Ajuda a gente a fazer o diagnóstico microscópico. Mas outras formas de diagnóstico existem. Pesquisando antígenos, né, desse micro-organismo, pesquisando anticorpos, que aqui são imunofluorescências diretas, porque estão identificando os antígenos. As indiretas é porque estão pesquisando os anticorpos, e as pesquisas com ácidos nucleicos, que é a nossa velha reação em cadeia da polimerase, PCR, ou utilizando sondas de DNA. A gente vai... Todas essas doenças que a gente falou até hoje, todas, tem como diagnóstico vamos dizer assim,
alternativa diagnóstica à reação em cadeia da polimerase, que é baseada em biologia molecular. E isso a gente vai ver quando a gente for ter as nossas aulas práticas virtuais, com simuladores. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a reação em cadeia da polimerase, tá bom? E é só outra foto mostrando o corpinho de inclusão infestado de clamídia. E como é que se faz o tratamento e a prevenção? As clamídias geralmente são tratadas com tetraciclinas e macrolídeos. Funciona. E a prevenção, através do cuidado no contato sexual, protegido, né? Principalmente para pessoas que têm múltiplos parceiros. E antibiótico-terapia profiláticas em bebês, no caso de a mãe ter. Além disso, o cuidado na higienização também, principalmente nesses lugares onde o tracoma é muito incidente, que atinge a conjuntiva e pode causar cegueira, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? O meu fone estava batendo na roupa, pessoal, estava dando problema. Tá com muito ruído. Eu vou tirar, pode ser que esteja batendo aqui com esse cordãozinho. É um terço que eu estou usando, porque não tá fácil para ninguém. Então, para vir dar essa aula hoje, eu estou usando um terço. Para que tudo na minha vida hoje termine bem, porque hoje eu só quero que o dia termine bem. Mas tá tudo certo, tem alguma coisa que vocês não estão ouvindo, que vocês não estão entendendo. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada, gente. Vou continuar. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as espiroquetas, com esse nome bem sugestivo, né? Aí não tem nada a ver. São os micro-organismos que têm parede flexível e delgada. Isso quer dizer que eles são bem fininhos e são em forma como se fosse um fiozinho daquele telefone mais antigo, que era todo enroladinho assim. Hoje a gente vai ver duas espécies, treponema e leptospira. Então, as espiroquetas, em geral, elas têm esse formatinho aqui, ó. Eles são espiralados, são flexíveis, têm uma parede celular bem delgada e são móveis. Mas como eles são móveis, professora, eu não estou vendo nenhum flagelo. É porque eles são endoflagelados. Isso quer dizer que os flagelos são dentro, são filamentos axiais situados abaixo da membrana externa. Então, eles são embaixo da membrana e que ajudam nesse movimento. Tanto os treponemas, quanto as leptospiras, quanto as borrélias são espiroquetas. Hoje nós não vamos falar de borrélias, vamos falar de treponemas e leptospiras, que podem ser visualizadas em microscópios especiais de campo escuro. Tá bom? Isso aqui é um bichinho de pelúcia de uma espiroqueta. Bem fofinho, né? Já estou aceitando presentes. Vamos começar falando sobre treponema pallidum, que é o agente causal da sífilis. A gente discutiu sífilis extensivamente no caso da tutoria, então não vou me ater muito, porque vocês sabem mais do que eu nesse sentido. Mas eu vou trazer algumas informações importantes sobre o micro-organismo em si. Esse micro-organismo, pessoal, ele nunca foi cultivado em laboratório, então ele não é cultivável. E ele tem um crescimento muito lento dentro do hospedeiro. O tratamento da sífilis, ele necessita de antibióticos em concentrações efetivas durante semanas, o tratamento é um pouco longo, e o anticorpo específico antitreponêmico, ele é utilizado para ensaios de detecção deste micro-organismo. Como é que se faz a transmissão, gente? Através principalmente do contato íntimo sexual.
principalmente quando a gente está na fase ativa da doença, quando a gente tem esses cancros aqui, que são infestados de treponema. Mas pode ter outras formas de contaminação, sim, da mãe para o filho, né? Sífilis congênita, por transfusão sanguínea, que é um pouco mais raro, porque para você receber o sangue, até para doar sangue, se faz uma bateria de exames e se identifica sífilis, mas, enfim, pode acontecer. E pessoas que utilizam drogas injetáveis e compartilham seringas, né? Então, essas outras formas de transmissão também podem ocorrer, mas a mais comum é por contato sexual. Aqui eu trouxe dados epidemiológicos do Brasil desse ano, do boletim desse ano, sobre sífilis. E está a evolução de 2010 para 2018. É bem assustador, né? Eu acredito que vocês tenham visto isso no momento da tutoria, mas olha o aumento absurdo de casos, né? E aqui eu estou falando da adquirida, tá? Eu não estou falando da gestante, da congênita, eu estou falando através de contato sexual. Então, as pessoas, elas pararam de ter o cuidado com o sexo, com o ato sexual, e estão aí vivendo a vida como se o amanhã não existisse. Mas o amanhã existe e o nome dele é sífilis. Então, tem que ter bastante cuidado. Até porque, você viu na tutoria, que a sífilis, ela causa, vamos dizer assim, sequelas para a vida toda e pode levar à morte. Porque só para vocês verem a taxa de sífilis por estado, né? Ainda bem que o Nordeste não está despontando, mas a gente tem ainda uma expressiva quantidade. E temos também aqui na região Sudeste, Sul, tudo está alto. Mas, de uma forma geral, o Nordeste não está despontando nisso, ainda bem. Como é a patogênese, né? Esse micro-organismo, ele não tem, como os outros que a gente viu no início do semestre, enzimas ou toxinas de grande importância. Na verdade, o problema dele é que ele infecta principalmente o endotélio de vasos sanguíneos, e por infectar essas regiões, ele acaba tendo acesso a praticamente todas as regiões do nosso corpo e pode afetar vísceras importantíssimas. Então, eles podem infectar virtualmente qualquer tipo de tecido. Essa sífilis, essa doença, ela é dividida em 3 fases principais. A primária, a secundária, a terciária, vamos dizer assim. Tem a mais tardia e tem as fases agudas. Na primeira fase, no estágio 1, que acontece de 3 dias a 3 meses após a exposição ao agente etiológico, aparecem essas feridas aqui, que geralmente elas são um pouco úmidas aqui no centro, aparece na genitália e pode aparecer também na mucosa oral. Não dói e ela some com alguns dias, com 2 semanas ela some. Então você imagina, era só uma feridinha, já passou. Em algumas pessoas, essa ferida é intraanal, então nem consegue ver que teve essa ferida, até porque não dói. Às vezes é ali na região do períneo, enfim. Não tem acesso, não vê, deixa passar. De 4 a 10 semanas depois da infecção inicial, ocorre, sim, e essas partes aqui, levando em consideração o que a gente estava falando, é cheio de espiroquetas. Então, se entrar em contato com outra pessoa nessa fase, a probabilidade de infecção da outra pessoa é muito grande. Da mesma forma que essas erupções cutâneas são como exantemas em todo o corpo, nas mãos, nos pés, nessa parte do tronco, todinho, desse jeito que está aparecendo essa imagem. E aí, essas manchinhas também, esses exantemas, são cheios também de espiroquetas. Isso na segunda fase, depois dessa infecção inicial. E isso some também com o tempo. Ok. Depois disso, daqui a anos,
Essa doença pode ficar dormente. Nesses 2 estágios, a gente tem bastante espiroqueta no sangue. Nesse último estágio, a gente tem pouca espiroqueta. Então, é mais difícil de identificar a espiroqueta em si, né, o micro-organismo em si, nesse estágio aqui. Por consequência, ou por conseguinte, depois de alguns anos, que essa doença pode se manifestar de 3 a 15 a 20 anos depois da primeira infecção, depois dessa primeira fase aqui, pode afetar, pode mostrar aí um crescimento em algumas vísceras importantes, como fígado, coração, cérebro e articulações também. Pode afetar esses órgãos internos importantes. A gente tem a neurosífilis, a gente tem a sífilis relacionada com cardiopatias, né? Tem essa sífilis relacionada a articulações, ao fígado, e vocês viram isso extensivamente na nossa tutoria, tá? Como é feito o diagnóstico? Você pode tentar observar, né, os micro-organismos através de microscopia de campo escuro, mas é como eu disse, se já tiver numa fase mais avançada da doença, talvez não consiga observar, porque a quantidade de micro-organismos circulantes é muito pouca. Então, utiliza-se 2 tipos de testes, os não treponêmicos e os treponêmicos. Por que é não treponêmico? Porque ele detecta um anticorpo que está relacionado à doença venérea. Não necessariamente só a sífilis, mas ele é um indicativo de sífilis muito importante. Então, o VDRL positivo indica sífilis, e aí depois faz-se um teste treponêmico em busca de anticorpos anti-treponema pálido, tá certo? Então, faz-se esse não treponêmico, depois faz o treponêmico, que é ou teste rápido ou FTA. Faz-se todos esses. Às vezes não se faz essa microscopia aqui, porque não vale a pena. Mas o VDRL, ele é bem clássico. Tanto é que foi onde as pessoas mataram a charada no nossa tutoria. E o tratamento, vocês já sabem. Penicilina bezantina, quando a gente fala das formas de sífilis, tanto primária, secundária, quanto a latente mais recente. E, para quem não pode tomar penicilina, doxiciclina e ceftriaxona. Também temos a penicilina bezantina, doxiciclina e ceftriaxona na fase mais tardia, da fase latente, e neurosífilis não utiliza a penicilina bezantina, mas sim a penicilina cristalina, tá bom? Então, vocês já viram, vocês já estão carecas de saber. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito, valeu, obrigada pelo feedback. E eu vou me abaixando, quando eu vejo, eu tô só o cabelo aqui. Eu vou tentar ficar com a postura mais decente para vocês. Vamos lá. Nem vai mexer nisso aqui, porque... Perfeito. Agora vamos para a leptospira. Agente causal da leptospirose. Da mesma forma, é um espiroqueto, né? Delgado e espiralado, olha só. Parece uma ondinha. Que tem capacidade de formar biofilme. Tem uma extremidadezinha que parece um gancho ou uma reta, que ajuda ele a se fixar nas células. São extremamente móveis, se movem muito rápido, porque também são endoflagelados. São aeróbios obrigatórios. Não são corados por corantes convencionais, ou seja, a coloração de grão não se aplica porque é muito fininho, muito delgadinho, muito pequenininho. Tem que utilizar a microscopia também de campo escuro. E crescem em meios bacteriológicos, só que precisam de soro, porque eles precisam de fontes de esterol, de colesterol, porque eles têm isso na sua membrana. E é um micro-organismo fastidioso, né? Ele é um pouquinho mais difícil de crescer, porque ele precisa de meios um pouquinho mais enriquecidos. Como eu falei para vocês, é o agente causal da leptospirose. Só o que a gente ouve falar desde que é criança,
é sobre leptospirose, pelo menos eu. Meninas, que você vai pegar uma leptospirose, não beba essa Coca-Cola nessa lata, não bota a boca nessa lata, não, que vai dar leptospirose, porque os ratos mijam em cima desses bichos aí, lá no supermercado. Só o que eu ouvi, né? Então, esse micro-organismo, ele se divide em alguns sorogrupos também, né? E é encontrado, em termos de epidemiologia, em diferentes animais, em localizações geográficas diversas. Esse micro-organismo, pessoal, ele gosta de viver em fontes de água, onde tem água. Então, assim, lagos, córregos, açudes. Então, gente que gosta de tomar um banhozinho de açude, gente que gosta de nadar aí nos lagos, nas cachoeiras, tem que ter cuidado, porque os espiroquetos estão lá só esperando uma oportunidade. Outra coisa interessante de se falar é que dentre os hospedeiros, os roedores são os mais proeminentes, né? Então, o micro-organismo, a espiroqueta, ele está nessas águas sujas, inclusive água de esgoto, e o rato de esgoto é aquele rato urbano, né? Que se alimenta dessa água, bebe essa água, tudo bem, e aí entra no corpinho dele. As espiroquetas, elas vão se instalar principalmente nos rins desses animais. Por isso que a urina desses ratos é muito rica em espiroquetas. Por isso que o xixi de rato, sim, dá leptospirose. A mãe estava certa. Tem que lavar as latas. O ideal é não colocar a boca direto na lata, né? Pega um canudinho ecologicamente correto e toma no canudinho. O ideal é não tomar refrigerante, né, pessoal? Mas às vezes a gente precisa de uma Coca-Cola. Alguns dados epidemiológicos, né? Como a gente sabe, já que eu acabei de falar desse ratinho, é uma doença que passa dos animais para nós humanos, então é considerada uma zoonose. E ela está bastante relacionada com ambientes tropicais úmidos. E a incidência aumenta quando a gente aumenta o número de chuvas. Então, quando a gente tem enchentes, por exemplo, né? Quantas vezes você já não tomou banho de chuva lá na rua e fez campeonato de chinelo para ver qual chinelo chegava primeiro naquele córregozinho de água, né? Ou bota um barquinho, alguma coisa assim. Ou fica lá tomando banho dentro da água. Só o que sai na RNTV é o povo tomando banho dentro da água dos buracos da estrada. É lindo, é muito bacana, gera muitos hits e views, mas a chance de você pegar uma leptospirose é muito grande, né? Além disso, também é considerado uma doença ocupacional para pessoas que trabalham próximas a essas águas contaminadas, ou para pessoas que trabalham próximos aos hospedeiros. Por exemplo, a gente tem aqui fazendeiros, militares, veterinários, garis, até atletas que fazem triatlon, que treinam em lagos, em algumas coisas assim. Então, existem algumas profissões que estão mais suscetíveis do que outras, principalmente profissões que estão relacionadas aos animais hospedeiros, como roedores, alguns animais silvestres, como morcegos e cervos também. Cervo muito chique, né? Cervo aqui para nossa região, mas enfim. E animais tanto domésticos como cachorros, quanto animais domésticos de rebanho também. Por isso que fazendeiro está muito relacionado, também fazendeiro tem contato com água para fazer a irrigação, entendeu? Então, o homem, na verdade, ele não é o hospedeiro, vamos dizer assim, necessário para a vida desses micro-organismos. Na verdade, o homem é um hospedeiro acidental. Ele está mais relacionado a os bichinhos, os hospedeiros realmente primários. Nós somos hospedeiros acidentais, tá? Então, como é que acontece? Tá aqui o ratinho, safadinho, Stuart, que está com a leptospirose aqui. Através da sua urina, ele contamina a água e o solo. Através do contato com essa urina, a gente pode se contaminar, né? Através do contato com água contaminada dessa urina, nos banhos recreativos, através da mordida do rato também, porque
aquela galera que dorme com o pezinho assim do lado de fora do lençol, sabe? E tá quente, mas eu quero esfriar o corpo, aí tiro só o pezinho assim do lençol. Aquela galera que vai comer, ai meu Deus, será que um rato vai morder meu pé? Se morder, você pode ficar com a própria leptospirose. E o rato pode morder os animais domésticos, como cães, ou até outros animais de rebanho, como porcos, cavalos, enfim. E outros animais que eu não sei que animal é esse aqui, não. Vamos dizer que são uma vaca, tá? Então, esses animais tanto podem ser mordidos pelo ratinho, quanto eles podem fazer uso dessa água que está contaminada. E esses animais, quando urinam, também deixam o homem suscetível. Então, tem a mordida, a água contaminada e a urina, tanto do rato quanto dos animais que também são hospedeiros. Essa doença, pessoal, ela é uma doença bifásica. É uma doença que tem duas fases. A fase inicial, que é chamada fase precoce, traz algumas manifestações clínicas que elas são bem gerais. Não dá para a gente saber muito que você está com leptospirose, porque é febre, é dor no músculo, é dor de cabeça, dor abdominal, então não dá para saber muito. A fase tardia, que é quando o micro-organismo já está habitando mais o nosso corpo, aí sim ela é um pouquinho mais característica, porque ela traz insuficiências em diferentes vísceras do nosso corpo, traz hemorragia no pulmão bastante séria, e afeta o fígado, que traz uma icterícia também. Então, dá alguns sinais mais claros sobre a doença. Aqui, eu trago outro fluxograma que também fala praticamente a mesma coisa, só traz diferentes animais e traz algumas doenças importantes. O micro-organismo, eu falei para vocês que ele, quando você entra em contato com xixi, quando você entra em contato com água contaminada. Mas para ele entrar no seu corpo, ele precisa de alguma porta, né? Ou ele vai utilizar a pele lesionada, se você tem algum arranhãozinho, alguma ferida, ou ele vai utilizar as mucosas, principalmente a mucosa nasofaríngea e a conjuntiva, tá? E aí esse micro-organismo, ele não causa tanto dano porque ele produz algum fator de virulência importante, mas é principalmente pela citotoxicidade que ele causa, pela lesão do endotélio que ele está habitando e pela a lesão tecidular, né? Tissular, que ele causa. Esse micro-organismo, ele entra em contato com essa mucosa, ele é bastante móvel, então ele procura ali um vaso linfático, um linfonodo, alguma coisa, e aí ele sai se movendo através do corpo, tanto pela circulação linfática quanto pela circulação sanguínea. E aí ele tem acesso a diferentes órgãos. Na fase mais tardia da doença, a gente pode desenvolver. Eita, cadê meu negócio aqui? Meningite, uveíte nos olhos, miocardite, a gente pode ter hemorragia no pulmão, que é a síndrome pulmonar hemorrágica, pode ter disfunção hepática, e é aí que vem a questão da icterícia, pode ter disfunção renal, pode ter retenção de líquido também. Então, várias sintomatologias que mostram que tem alguma coisa esquisita com aquela pessoa. E aí, quando vão fazer os exames, identificam a leptospirose. Tá bom? E como é que é feito esse diagnóstico? As amostras que são utilizadas do paciente, geralmente, sangue e urina. Pode ser utilizada microscopia de campo escuro, como eu falei para vocês, que as piroquetas usam, e a coloração com esse corante Giemsa no início da infecção. Se quiser, pode fazer cultura também, mas essa cultura cresce muito lentamente. Então, tem umas 8 semanas ela crescer. Também pode fazer um teste de ELISA, mas o diagnóstico de padrão ouro que se faz é o teste de soroaglutinação microscópica, ou seja, um teste sorológico tem melhor definição do quadro, além dos outros achados clínicos que a gente falou aqui, tá bom? Aqui só para mostrar para vocês um quadro que tem os diferentes tipos de diagnóstico, e aqui, de novo, o PCR, né?
PCR sempre participando aí de todas as aulas. A reação em cadeia da polimerase é muito importante para a gente detectar qualquer tipo de micro-organismo e qualquer doença que a gente possa imaginar genética. Então, vamos falar sobre ela em cenas dos próximos capítulos. Aqui é Elisa, como eu falei para vocês, principalmente procurando IgM, o teste de microaglutinação, que é o teste Padrão-Ouro, e pode fazer a cultura também, mas a cultura demora um pouco. Como é que se faz o tratamento? Para a fase precoce, amoxicilina e doxiciclina, e amoxicilina para crianças. E na fase mais tardia, penicilina G, ampicilina e ceftriaxona. Caso não possa, uma alternativa é azitromicina. Da mesma forma, para crianças, só que com o Deus do céu, método diferente, né? Das dosagens. Como é que se previne? O controle da água contaminada, mas às vezes é incontrolável, principalmente quando a gente tem desastres naturais, onde a gente tem enchentes. Então, se houver possibilidade do controle de água contaminada, é importante que se faça, principalmente para as pessoas que têm doenças ocupacionais, que têm a leptospirose como doença ocupacional. Mas quando há uma enchente, fica bem complicado a gente fazer esse controle. Controle de roedores, né? Eu acho ratos muito fofos, mas felizmente eles trazem inúmeras doenças. Então a gente não pode deixar os bichinhos viverem, né? Tem que botar lá umas coisinhas para eles serem eliminados. E a vacinação de cães também, né? Porque existe inclusive uma incidência maior de contaminação de crianças através do contato com cães, com cãezinhos. Então, existe uma vacinação contra leptospirose, é uma tríplice que tem, uma vacina lá do veterinário, que se você fizer o acompanhamento do seu cão direitinho, vai ter essa vacinação, tudo ok. E aí já diminui a probabilidade de seu animalzinho doméstico passar para você, tá? Então, pessoal, chegamos até aqui. Vamos respirar um pouco. Só falta mais uma bactériazinha. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. É bom nas biqueiras, é mesmo. Beleza, gente. Então vamos para frente. Joyce, eu sou das suas. Na minha rua tinha uma mulher que tem uma biqueira maravilhosa, que ela era bem baixinha. Porque quanto mais alta, mais dói na cabeça, né? Ela era bem baixinha, a gente amava tomar banho lá, mas assim, era minha mãe todo tempo brigando. Deixe sair a primeira água para sair o misto do rato. É desse jeito. Era bom as fotos para arrancar o quengue da criança, né? Essa Joyce é carniceira mesmo, viu? Vamos passando para frente, só falta uma. Micoplasma, células desprovidas de parede. A gente passou a vida toda aprendendo que a bactéria tem parede, aí me vem uma bactéria sem parede. Pois tá aí, micoplasma. Vamos ver dos micoplasmas que existem. Bom, eu peguei um representante que é o mais incidente, que é o Mycoplasma pneumoniae, que ele tem umas características muito singulares. Eles são os menores organismos de vida livre. Isso quer dizer que são as menores bactériazinhas que existem. Elas são tão pequenas que antes elas eram confundidas com vírus, pensava que era vírus. Mas não é vírus, é bactéria, porque eles têm a própria maquinaria, tem a célula direitinho, elas não são vírus. Porém, elas não possuem parede celular, não coram por coloração de grão, e elas são extremamente pleomórficas. Uma hora ela está em forma bacilar, outra hora ela está redondinha, outra hora ela está toda espalhada assim. Ela não tem forma, não. Ela é o que ela quer ser. Ela é fluida. E elas podem ser cultivadas in vitro, só que o crescimento é lento e elas são um pouquinho fastidiosas. Elas precisam de algumas suplementações no meio para crescer. E uma coisa interessante, que é única nessa bactéria, é que elas apresentam colesterol na membrana celular. Geralmente a gente tem colesterol em células eucarióticas. Por isso que a gente tem esteróides
nos fungos, a gente tem nas nossas células, mas isso não é comum ter nas bactérias. Então, ela é a única bactéria, até hoje conhecida, claro, porque a gente conhece muito pouco do mundo microbiano, mas é a única bactéria que tem colesterol. Não é chique? É um micro-organismo que ele é um patógeno apenas de humanos e tem ocorrência mundial. Porém, não é uma doença tão mortal e tão grave. Não é tão grave quanto outras doenças que causam pneumonia. Geralmente a pneumonia que gera uma pneumonia atípica, mais leve. Está muito relacionados a adultos, jovens e crianças, e é mais incidente no inverno, tá? A transmissão, assim como qualquer outra doença respiratória, através de gotículas de perdigotos, e esses micro-organismos, eles se aderem ao epitélio respiratório. Essa mucosa, onde eles crescem, geralmente elas não sofrem invasão, mas os cílios que iriam expulsar esses micro-organismos, eles são degradados, eles são inibidos, então essa movimentação ciliar é inibida e pode haver necrose tumoral. Tumoral não, necrose epitelial. Estou lembrando de fator necrose tumoral. Necrose epitelial. Então, esse quadro de impedir que ocorra a expulsão desses micro-organismos pelo movimento ciliar, a necrose do epitélio, os micro-organismos oportunistas que estão lá, que não são micoplasmas, que são outros micro-organismos que podem causar problemas, geram aí o quadro de pneumonia atípica que esse micro-organismo causa. Então, quais são as manifestações clínicas principais? Como toda pneumonia, vai trazer aí uma febre, dor de cabeça, faringite, dor de garganta, dor muscular, tosse. Só que é uma tosse que ela não é, a primeiro momento, produtiva, e a primeiro momento também não é uma tosse sanguinolenta. Isso pode acontecer em estágios um pouco mais avançados da doença, raios de sangue, um pouco mais de secreção catarral, mas não é tão comum. As pessoas que têm esse micro-organismo nessa área respiratória também podem desenvolver bronquite, e esse micro-organismo pode provocar outras manifestações fora do pulmão, extrapulmonares, como síndrome de Stevens-Johnson, fenômeno de Raynaud, arritmias cardíacas, artralgias e síndrome de Guillain-Barré, tá? Mas, em geral, esse micro-organismo está mais associado a essa pneumonia atípica. Como é que se faz o diagnóstico? A microscopia geralmente não é ideal. Por quê? Porque você nem consegue visualizar o micro-organismo. Além de ele ser muito pequeno, ele não é corado pelas colorações convencionais. O que é que algumas literaturas trazem? Que é importante você fazer um GRAM, porque se você vê a pessoa com todos os sinais de pneumonia, faz o GRAM e não vê nada, isso é um indicativo de que ali pode ser um micoplasma. Entendeu? Mas só isso, não tem uma definição certa. Pode ser utilizada a cultura, mas o crescimento é muito lento e requer anaerobiose, que esse micro-organismo ele tem pouca aceitabilidade do oxigênio, então o crescimento em anaerobiose ele é um pouco mais difícil de fazer do que um crescimento em aerobiose. Então, os testes sorológicos, eles são os testes de eleição. Isso tratando de diagnóstico laboratorial, né, gente? Claro que tudo isso vai ser associado à anamnese. Então, testes imunoenzimáticos, de ELISA e de fixação do complemento são utilizados para diagnosticar essa doença. E quais são os tratamentos? Esse micro-organismo safadinho, ele tem uma resistência. Ele tem alguma resistência a alguns antimicrobianos. Por quê? Porque ele não tem parede. Se ele não tem parede, os antimicrobianos que atingem a parede não vão servir. Concorda? Então, penicilina, cefalosporina, vancomicina não funcionam com ele.
Ele é resistente a esses micro-organismos. E não é uma resistência porque ele é forte, é porque é uma característica fisiológica dele. Se ele não tem parede e a parede é o alvo molecular do fármaco, paciência. Mas ele é suscetível a tetraciclinas e eritromicinas. O que é bom, porque tem tratamento e é uma doença que ela não tem uma evolução para óbito tão frequente. É muito raro uma pessoa morrer com pneumonia por micoplasma. Muito raro. Tá? Era isso, minha gente. Eu só queria trazer essa mensagem para vocês. Eu sei que eu fico pouquíssimo tempo com vocês, mas eu queria trazer essa mensagem que eu gosto muito, que eu amo muito. E eu sei que é muito difícil você estar até aqui agora assistindo essa aula, porque é muito conteúdo, é muita coisa. O curso de medicina, ele é muito, muito, muito exaustivo, mas essa frase, ela norteia a minha vida desde quando eu comecei a ser gente, né? Não estude porque você precisa estudar. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você, porque conhecimento não rouba da gente. Eles podem roubar tudo. Eles podem bater na gente, eles podem humilhar a gente, mas eles não podem retirar o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida. Estude porque você quer conhecer mais, e não porque seu pai está pagando a sua faculdade. Estude porque isso torna você uma versão melhor de você mesmo, porque você vai ser uma pessoa melhor. Só em você sentar na cadeira e ler e conhecer aqueles termos técnicos, isso já torna você uma pessoa melhor. E estude porque assim você cresce enquanto pessoa. E estude porque conhecimento é liberdade. Hoje eu tenho a vida que eu tenho porque eu estudei. Eu não sou rica, eu não sou milionária, eu não sou, enfim, a pessoa que tem mais sucesso no mundo, mas eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, que é a profissão de professora, tá? Então, eu sei que a caminhada de vocês é muito árdua, mas eu espero que eu tenha contribuído minimamente para a caminhada de vocês nessa aula, tá bom? As bibliografias são essas. E tudo que eu coloco lá no meu canal. Eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês fiquem à vontade, tá bom? E é isso. Quem tiver mais alguma dúvida, pode falar comigo agora. Desculpa, gente, eu falo um pouquinho rápido mesmo, né? Desculpa. Eu vou tentar ser um pouco mais vigilante nas próximas aulas. É porque quando eu me empolgo, eu falo um pouquinho rápido. Obrigada a vocês, gente. Eu que agradeço vocês terem ficado até agora. Obrigada, obrigada, obrigada a vocês. Fico muito feliz com o retorno de vocês. Obrigada. Não, não precisa ter outra chamada, não, pessoal. Quem não botou, coloca aqui agora presente, ou deixa um comentáriozinho. Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigada por terem vindo. Obrigada, pessoal. Tchauzinho. Boa semana. A semana está começando. Seja uma boa semana para todo mundo.